Mateo 28. Quero ler com vocês aí, o que diz aí. Pasado el día de reposo, que es el sábado, pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, que es el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se asentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y el miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no habló con los guardias, habló con ellas: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ahí dice para frente. Entonces vinieron, entraron en los sepulcros, y ahí versículo 7. E id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, estaban ahí adentro con el ángel, con temor y con gran gozo. En temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Aleluya. Ese es el día de la resurrección. Celebramos hoy, un domingo. La Biblia dice una historia muy, muy tranquila ahí. Las mujeres, Jesús había morrido en la cruz, todos viram, porque foi aí em um alto monte, todos estavam aí, foi um espetáculo que ocorreu público, não foi escondido por aí, foi público. Então todos viram que Jesus morreu. E depois houve um homem chamado Nicodemo que pediu seu corpo para poner no sepulcro. Então o governador le dio seu corpo, o corpo de Jesus, e ele então lo puso en los sepulcros, y pusieron una gran piedra ahí para que nada entrara. Y sabe, los judíos le pusieron guardias ahí para que nadie robara el cuerpo de Jesús, porque Jesús dijo que iba a resucitar. Entonces los tontos pensaron: ¿sabes qué? Está mentindo este otro, porque dice que iba a resucitar, ahora sus discípulos van a robar su cuerpo y van a decir: resucitó. Y se quedaron ahí, una piedra tremenda de grande ahí en los sepulcros, y los guardias ahí en la piedra. Pero ¿sabe qué pasó? La Biblia dice que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro para ver, esperavam ver um muerto. Esperavam llorar talvez aí sobre o corpo de Jesus. Estavam tão tristes porque sua esperança com a muerte se iba ido. Não tinham mais esperança. Haviam creído em Jesus, mas agora essa coisa aí morreu, le sepultaram, le hicieron todo esse maltrato com ele, le hiriram a corona de espinas, todo isso que você já lo sabe, e depois le sepultaram. Então se foram aí, talvez para... Outro texto nos disse que para levando especiarias, coisas com muito bom olor para poner sobre Jesus. Pero quando chegam aí, que é que passa? Houve um grande terremoto e um ángel do Senhor descendendo de los cielos
Y llegando, removió la piedra y se asentó sobre ella. ¡Ay, qué cosa! Ahora imagina, ahí estaban los guardias y de repente este ángel del Señor hace un terremoto. La tierra se mueve. El monte donde está ahí el sepulcro, porque era siempre así, era un monte y ahí se hacía un túmulo ahí, así como si fuera un túnel, y le metían ahí el cuerpo del muerto. Entonces se mueve todo ahí, y el ángel remueve la piedra y llega. ¿Cómo están esos hombres? La Biblia dice que de miedo los guardas temblaron y se quedaron como que muertos. ¿Sí? Entonces la Biblia dice que el ángel empieza a hablar con las mujeres, con las dos Marías que llegaron ahí. ¿Sí? María Magdalena y la otra María. Y les dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no habló con los guardias, porque los guardias estaban ahí con otra intención, no querían nada con Jesús, pero las mujeres amaban a Jesús, eran sus seguidoras y estaban ahí por Jesús, por el cuerpo de él. Entonces el ángel empieza a hablar con ellas, no con los guardias que están ahí como muertos por lo que pasó. Y él dice entonces para ellas, el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. La resurrección de Jesús para nosotros es un conforto, pero para estos guardias fue temblor de muerte, se quedaron como muertos. Para quien no tiene a Jesús no es cosa buena, pero para los que son de Jesús, la Biblia dice, no temas, no temáis vosotros, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ahora mira, hermanos, ¿por qué el ángel sacó la piedra de ahí? Jesús ya no estaba más ahí. El ángel sacó la piedra para que las mujeres pudieran mirar el lugar. Jesús salió con piedra y con todo, porque Jesús ahora tenía un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual, no más este cuerpo de carne y hueso, pero sí un cuerpo espiritual, un cuerpo de la resurrección. Entonces nada podía prender a él más, salió por medio de la piedra, no necesitó abrir la piedra y salió. Pero las mujeres todavía estaban en su cuerpo, necesitaban abrir, sacar la piedra para poder entrar ahí. Entonces el ángel las invitó y dice, vengan acá para ver, para ver. Amados hermanos, essas mujeres tenían visto a Jesús muchas veces, andando, hablando con ellas en su carne. También tenían visto a Jesús en la cruz muriendo, y posiblemente la vieron cuando le sacaron de ahí y todo eso, y hasta posiblemente fuera al túmulo, porque ¿cómo sabían que ese era el túmulo? Porque posiblemente acompañaron José de Arimatea, que fue el nombre que puso Jesús ahí, y fueron al túmulo y le vieron que le puso ahí. ¿Sí? Entonces ya tenían tenido un encuentro con este Jesús, pero ahora aún todavía no conocían al Jesús resucitado. En esos días de las fiestas, los viernes, mucha gente celebra y sale con Jesús por las calles, este Jesús muerto, ¿sí? Pero celebran y hay mucho más fiesta en los días de la muerte de Jesús que en los días de la resurrección. Ahora mira, nuestra Biblia nos dice que si Jesús no resucitó, es vana nuestra fe. ¿Qué te parece? ¿Qué adelanta usted creer en alguien que está muerto? Un muerto no hace nada. Y amados hermanos y hermanas, quiero les decir eso. La única religión en el mundo que tiene un Señor resucitado es el cristianismo. Todos los ramos de cristianismo, todos nosotros que somos cristianos, independiente del nombre que se toma la iglesia, tenemos ese Jesús resucitado. Los budistas no lo tienen,
Os judíos todavia esperam que Jesus venga. E solamente nós temos, e essa é a coisa. Temos esse Jesus ressuscitado. E sabe, a Bíblia diz que agora o ángel estava lhes dando, estava haciendo reto com eles, estava lhes dando uma missão. Porque mira que diz o ángel. Então elas estavam aí, e o ángel aí no sepulcro mesmo les disse: "He aqui delante de vosotros, e aqui vá adelante de vosotros a Galileia, e ali o vereis, que ha dicho. Ide pronto e decida a seus discípulos que ha ressuscitado los muertos." Agora eles tinham uma missão: falar que Jesus não estava morto, pero estava vivo. Mira que coisa tremenda. Então, se Jesus agora estava vivo, e estava agora com um corpo que podia passar as pedras, sair da tumba sem mover nada, ele tinha ressuscitado com um corpo novo, glorificado. Então, se imagina, este Jesus era muito mais superior ao Jesus que um dia tinham conhecido. Já não era mais um Jesus solamente humano, pero agora era um Jesus que tinha um corpo espiritual, um corpo ressuscitado, que eles não o conheciam. E agora, então, Jesus ia apresentar-se a eles. Disse: "Vão, diga a meus discípulos que vão delante a Galileia, porque aí vou aparecer a eles." Então, irmãos, é isso aí. Temos que ter uma relação com este Jesus ressuscitado. E hoje eu quero falar sobre esta vida da ressurreição. Porque agora, quando Jesus aparece a eles, a vida que tinha não era mais a vida que ganhou quando o vientre de Maria foi generado. Agora ganhou uma vida por la ressurreição, quando su papá, quando Deus, nosso papá, le ressuscitou. E mira que coisa tremenda. E disse: "E aqui Jesus, quando estavam já indo para cumprir sua missão, que é que passa?" Versículo 9 diz assim: "E aqui Jesus lhes salió al encuentro, dizendo: salve." E eles, eu me imagino, miraram Jesus, e Jesus lhes disse: salve. E conheciam sua voz e sabiam que era Jesus. E que é que passou então aí? Não solamente a palavra do ángel, pero ahora el próprio Jesus sale para ter encontro personal com eles. E aí está uma tremenda lição, hermano. Porque Jesus ressuscitou? Para que você pueda ter encontro personal com el ressuscitado, para receber de ele vida. Então, se diz o texto que saíram e Jesus se puso aí e disse: salve. E eles, se acercando, abraçaram seus pés e le adoraram. Mira, por supuesto, tinha adorado muitas vezes Jesus antes, pero agora era diferente. Agora estavam abraçando os pés de ressuscitado. Agora estavam adorando a ressuscitado. E sabes que? Mira que passa com eles. Então Jesus lhes dijo: não temais, ide, dad las nuevas a mis irmãos, para que vão a Galileia e aí me vejam. E aí me vejam. Então, agora tem uma novidade, uma coisa nova que jamais la tinham tenido antes. Este Jesus ressuscitado queria seguir tendo encontros com seu povo. Hermanos, hermanas, déjame dizer isso. Este Jesus ressuscitado, que ressuscitou em lo domingo, ¿sí? El primeiro dia da semana, porque ele descansou no sábado. Ele estuvo aí, hizo muitas coisas, pero essa é para um outro dia. A Bíblia diz que ele descendió do inferno, predicou a los muertos em prisão e toda essa coisa, pero isso é para outra vez. Pero el domingo já tinha terminado todo, ressuscitou. E sabe, irmãos, então quero falar desta vida da ressurreição. A palavra de Deus nos diz aí em Juan capítulo 3, versículos 5 a 7. Muito importante esta palavra. Juan
capítulo 3, 5 a 7, diz assim: respondió Jesús, e Jesus estava falando com este homem chamado Nicodemo, esse que agarrou seu corpo e le puso aí no sepulcro. Ok? Ele tinha venido a ver Jesus e conversar com Jesus, e Jesus está falando com ele. Então, mira, Jesus disse a ele, respondió Jesus: de cierto te digo, que el que não naciere de la água e del Espírito não pode entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espírito es Espírito. Jesus disse: como eu ressuscité, eu quero ressuscitarlos também. E sabes, a vida de la resurrección es la vida que recibimos quando recibimos a Jesus como nuestro Salvador e Senhor de nuestras vidas. Não recibimos a vida de Jesus que salió del vientre de María, sino pero que el Jesus que salió de su túmulo, de su tumba, resucitado. É esta vida que ele está hablando aqui. E está hablando antes que ressuscitara. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6 nos diz uma coisa muito importante. Quero ler com vocês também isso. Efésios 2, vamos aí para Efésios, já estamos aí. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia sois salvos. Mira que coisa tremenda. E nos ressuscitou. Asimismo nos hizo assentar en los cielos com Cristo Jesus. Ressuscitou a gente, nós outros com Ele. Quando você crê a Jesus, esta vida desse Jesus ressuscitado entra em você. E você deixa de ser uma pessoa de la carne, natural. Você se torna uma pessoa espiritual. Todavia tem seu corpo. E a Bíblia diz que carne e sangue não podem heredar o reino de Deus. Então, se um dia seu corpo vai a ser transformado a semelhança do corpo de Jesus de la ressurreição. Pero agora, e é isso que quero falar, agora, aunque esteja neste corpo, você tem a vida de Jesus ressuscitado. E segundo Jesus disse que você espiritualmente está sentado com Ele em las regiones celestiales. Você é uma pessoa espiritual por la vida de la resurrección que chegou a você. Quando você nasceu de novo, esta vida foi dada a você. 1 Coríntios 5, versículo 17, nos diz aí, vamos aí, 1 Coríntios 5, 17. 1 Coríntios 5, versículo 17, claro que sim. Talvez você está mirando o 2 Coríntios. Eu estou aqui em lo primeiro. Oh, não tinha, né? Então, que é que passa comigo? Então, é 2 Coríntios, não é o 1 Coríntios. Sim, vamos ver aí 2 Coríntios 5. Vamos ver o que diz aí. Oh, 2 Coríntios 5, 17, aí está. Não é o primeiro, irmãos, é o 2 Coríntios. Estava certo o 5 e o 17, mas não o primeiro. É o segundo. Diz assim: de modo que se alguno está em Cristo, se você lo recebeu como tu Senhor, se você nasceu de novo, recebeu a vida da ressurreição, em você está em Cristo. Isso que quer dizer? Mira, eu tenho que explicar-te isso, bem, porque não quero que esteja enganado. A Bíblia disse que um dia, quero explicar-te isso, um dia as pessoas foram falar com Jesus, uns homens aí de seu tempo, chamados saduceus, e não creiam na ressurreição. E contaram uma história para Jesus. Uma mulher casou com um homem, este morreu. E aí, então, a lei, no Antigo Testamento, dizia que seu irmão tinha que casar com ela. Aí, ela casou com seu irmão, morreu, e se não deixara filhos, tinha que casar. O terceiro, quarto, quinto, 7 casaram e não tiveram filho. E aí os saduceus lhe perguntam a Jesus: esta mulher casou com 7, de quem vai ser
esposa ahí en los reinos de los cielos. ¿Sabe lo que Jesús respondió? Y yo cité eso para te decir una cosa. Estás equivocado por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Están equivocados por no conocer las Escrituras y ni el poder de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que conocer las Escrituras, porque si usted no conoce las Escrituras, no puede conocer el poder de Dios, porque ahí está esta orden del versículo. Están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Primero las Escrituras, entonces después. Entonces tenemos que conocer las Escrituras. Segundo Corintios 5:17, dice ahí el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces usted es una nueva criatura, porque usted tiene la vida de la resurrección. ¿Sabe? Segundo la Biblia, está ahí en Efesios capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, dice así: estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. E de Ele recebiste vosotros que estáveis muertos em vuestros delitos e pecados. Recebemos vida. Então, quando você está muerto porque está sem Jesus, e a vida da ressurreição, você pela fé la recebe. Você nasce de novo. ¿Sabe o que é isso? Você ressuscita. Então, eu quero dizer a você, ponga-me a mão em seu coração e diga assim: eu sou um ressuscitado ou uma ressuscitada. Porque a ressurreição já começou em você, não terminou. Vai terminar quando Jesus viene e vai dar-te um corpo novo como o dele, que passa parede, pedra, tumbas, sabe? Não está mais sujeito a dolor, nada mais, a dolências, nada. Um corpo glorificado. Pero sem essa coisa que começou em você, sem esta vida da ressurreição em tu vida, não vai ter a outra. Quando Jesus venga. Porque Jesus viene só para aqueles que já têm a conexão, a vida já está em eles. A ressurreição já está em eles. Amém? Tremendo isso, que coisa tremenda. Agora, a pergunta é assim: então, pero como devemos viver, hermanos? Somos ressuscitados. Você já é parte da ressurreição de Jesus. Você já não pode mais viver como os guardias que estão tentando guardar um corpo que já nem tampouco estava já mais. Você não pode viver mais como os fariseus que pagaram os guardias para cuidar de Jesus, e os guardas vieram e disseram: mira, ressuscitou, a pedra não estava aí. Vino este ángel, moveu a pedra, as mulheres entraram e ele não estava aí, já tinha salido, e a pedra jamais foi removida antes. E aí, sabe o que fazem os sacerdotes? Les pagam para mentir que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo. Então, já não podemos mais viver uma vida assim, como quem não conhece a Jesus, porque agora temos a vida da ressurreição. Como é então que temos que viver, hermanos? Como devemos viver? Quero falar com você sobre isso agora. Como deve ser vivido a vida da ressurreição? Há dois lados. Vá ver comigo aí em Colossenses capítulo 3. A cartita de Pablo a los Colossenses, que são os cristianos, os hermanos que viviam em uma cidade chamada Colossos. Por isso são Colossenses. Sabia disso? Capítulo 3. Então, como é que temos que viver? A primeira coisa é que esta vida tem dois lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Pero a vida cristiana é muito mais positiva que negativa. Há coisas que temos que fazer e coisas que não temos que fazer. Pero é muito mais lo que ser cristiano está muito mais colgado a lo que temos que fazer de lo que não temos que fazer, sim? Então, vamos ver primeiro o lado positivo. Colossenses capítulo 3, versículo 1.
si habéis pues resucitado con Cristo, para ahí, diga assim, yo soy resucitado con Cristo. Diga aí, irmão, em sua casa, hey, acorda, diga, yo soy resucitado con Cristo. Amém. Usted é verdade, se lo recebeu como tu Senhor, tu Salvador, usted eres. E aí vem a primeira coisa que temos que fazer, buscar. Usted tiene que buscar. Tiene que buscar, hermano. Muitas vezes estamos gastando nossa vida buscando coisas que vão se quedar por aqui, que não diz a palavra de Deus que temos que buscar. Gastamos muito mais com outras coisas, pero mira, que é que tem que buscar? Buscar as coisas de arriba. Irmão, irmã, você que está comigo aí na internet, não necessita responder para nadie esta pergunta, pero necessita responder em tu coração. Como está tu búsqueda? Tu está buscando as coisas de arriba, donde Jesus está sentado a la derecha del Padre, ou está buscando as coisas de abaixo? Quanto tempo toma com as coisas de arriba? Quanto tempo toma com as coisas de aqui de baixo? As coisas aqui de baixo necessitamos. A Bíblia diz, por exemplo, que não trabalha, que não coma. Temos que trabalhar. Pero se solo trabalhamos, qual é a diferença entre nós outros e os paganos? Não há diferença. A diferença é que nós outros trabalhamos, pero o trabalho não é nosso Senhor. Nosso Senhor é Jesus ressuscitado, e nós outros estamos com Ele, temos sua vida. Então, buscamos as coisas de arriba. O que é buscar as coisas de arriba? É ler a palavra de Deus, é a oração, é conhecer o que Jesus tem para mim. Irmão, irmã, sabia que você vindo a esta terra com propósito de Deus, com destino? Destino é uma coisa que você sai de lugar e vai hasta outro lugar para chegar a seu destino. Se você agarra seu carro e vai para a Califórnia e vai aí, escorre na cidade aí, San Diego, está cerquita de México, os mexicanos le gustam disso. Então, 50 milhas de México. E que você disse, onde está indo? Pero você vai responder, mi destino é San Diego. É onde quer chegar. Então, Deus tem lugar para que você chegue, tem destino. E este destino de Deus está aí arriba, não é aqui debaixo. Então, temos que mirar como estamos gastando nossa vida. Agora, em tempo de quarentena, irmão, não há excusa para não buscar a Deus. Porque aí havia excusa. Ai, levantamos temprano, pastor, você não sabe, às 5 da manhã e salimos e volvemos tarde. Parece que está escrito um salmo. Salmo 127. De nada adelante levantar temprano, trabalhar o dia todo, chegar à noite, comer o pão que penosamente ganaste, a seus amados ele los dá enquanto dormem. A los que buscan las cosas del alto, Dios es su proveedor. Usted trabaja, pero su corazón no está ahí, su corazón está arriba. Amén. ¿Entendieron eso? Entonces, la primera cosa para vivir esta vida de la resurrección es lo que busca, lo que es que usted busca. Pero ahí hay una segunda cosa, versículo 2. Mira que dice ahí, pone la mirada. Déjame te preguntar. É a mirada em las coisas de arriba. ¿Dónde está tu mirada? E pastor, passei por frente de uma casa e me puso a mirada e disse, ai, vou atender uma casa. Deus não tem nada em contra isso. Eu tenho orado por irmãos, têm comprado suas casas, tem sido uma bendição. Eu tenho comprado minhas casas, tem sido uma bendição. Pero minha mirada não está aí. Isto é palo. Estas coisas que vai quedar-se aí. Mi mirada está en las cosas de arriba. Ahí está mi mirada. Ahí está lo que yo quiero mismo. Ahí está lo que estoy dispuesto a morir. Yo puedo tener mi casa y creo que Dios quiere que tenga. Creo que Dios quiere que usted tenga tu casa. Pero mira,
se você está preparando tus coisas só aqui na terra, então como vai encontrar-se com Jesus? Que é que vai atender no céu? Jesus dijo: não ponga coisas aí em seu tesouro, donde la ferrugem, se diz, el lorín, e que mais? Aquela coisa que come, el mojo, come, pero ajuntar tesouros en los cielos. ¿Dónde está juntando su tesouro? ¿En la tierra o en los cielos? Entonces mira, dos cosas que tenemos que hacer: buscar, después poner su mirada, y la tercera cosa, capítulo 3, versículo 12. 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios. Usted tiene que se revestir, tiene que vestir-se. Mira, se eu saco aqui mi saco, eu estou me desvestindo, ¿sí? Pero quando le pongo, me vestí. Entonces, la Biblia dice: vestíos, pues, como escogido, pues, como escogidos de Dios, santos. A Bíblia está te chamando, irmão e irmã. Talvez você disse assim: ai, pero eu não sou santo, eu não tenho minha coronita aqui na cabeça. Não, não é esse que é um santo. Um santo é quem tem a vida da ressurreição. Um santo é que tem o Santo Jesus vivendo em si, o Padre, o Espírito Santo. Esse é um santo. Então, revestiu como escorridos de Deus. Você é um escorrido. Santos e amados, usted é um santo, uma santa, uma amada, de entranhas de misericórdia. Como está tu coração? Lleno de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansedumbre, de tolerância. ¿Sabe o que é isso? Frutos do Espírito Santo. Você tem que se revestir com todos os frutos do Espírito Santo, e isso vai ser de bendição. Então, coisas: buscar, poner tu mirada e se vestir de las cosas del Espírito Santo. Uma terceira coisa, versículo 13. 13. O próximo, por favor. Sufriendo, como diz aí? Sufriendo-los uno a los outros. Não me gusta desta tradução aí. Deixa ler minha tradução aqui. Estou em lo 13, suportándolos uno a los outros. Suportando é bem diferente de sufrindo. Que é sufrindo? É suportando. Que é suportando? É quando uma coisa está, essa coisa está para cair, levanto minha mão e la suporto. É assim que quer dizer. Suportar os irmãos, levantar suas mãos. Mira, estamos em um tempo em que essas coisas estão ocorrendo. Ayer, os irmãos brasileiros agarraram aí lá vem e se foram, entregaram nas canastas aí. Como bendição, nadie les pediu. Não recebi pedidos. Pero sabes lo que os irmãos já juntaram um montão de coisas aí de comida. Sabe o que me disseram eles? Pastor Juan, não pergunte a nadie porque vão se quedar aí assim, tanto raros, pero mira quem não trabalhou muito, quem não hizo isso, dá-me os nomes da direção. E aí los di. E aí foram entregar as canastas. O que fizeram? Estavam suportando uns a los outros. Estavam ponendo suas miradas aí arriba, porque estavam sacando de seu bolsillo para comprar as coisas para donar. Estavam buscando as coisas do alto. É assim que se hace. Esse é um tempo para hacermos isso. Não se queda constrangido por receber, porque estamos aqui nessa coisa de donar. Você já isso quando dá seus diezmos, mas também estamos de receber. Eu não me pongo nervioso quando recebo. Porque se eu recebo é porque meu Deus está mandando a alguém que me done. Eu vou contar isso para você. Eu tinha muita dificuldade de receber. Eu tinha muita dificuldade. Me gostava de dar, mas não me gostava de receber.
Um dia um missionário foi a dar-me uma ofrenda. Estava predicando aí na igreja, em Brasília. Aí, estava predicando, e vindo, e foi a dar-me uma ofrenda. Eu disse, não, eu que tenho que dar uma ofrenda por você. Ele disse, mira, Deus me lo mandou te dar esta ofrenda. Eu disse, não puedo receber. Ele me mirou, me puso sua mirada e me dijo, usted es muy arrogante, o es arrogante o tiene complejo de aceptación. Usted quiere ser aceptado sempre dando, pero não consegue receber porque tiene complejo de inferioridade. E foi Deus falando comigo depois disso. E Ele me dijo, usted tiene que entrar en esta relación con Dios de dar y de recibir. Porque la Biblia dice así, y me citó el texto, dad y ser vos ha dado. ¿Usted tiene donado? Sí, yo tengo, entonces reciba. Entonces no se queden constrangidos por recibir, amén. Porque hay gente querendo bendecir, amén. Bendiga también, sea fiel en tu diezmo. Seja fiel e Deus vai a bendecir. Então, suporte, versículo 13. Agora, versículo 16. Vamos aí? Versículo 16. Vamos aí? Não temos aí? Assim. La palavra de Cristo more en abundância em vosotros. Habite la palavra de Deus em usted abundantemente. Essa é a coisa que que é de la vida ressuscitada, você que é ressuscitado, tem que fazer. Você tem que buscar as coisas do alto, tem que pensar, poner tu mirada, você tem que suportar, tem que morar, tem que revestir-se das coisas. Que coisa tremenda é isso. Diz aí, versículo 16, la palavra de Cristo more em abundância em vosotros. Usted es casa para a palavra de Deus. Usted es aí um container. Como se diz isso em espanhol? Container. Um contenedor para a palavra de Deus. Ponga tu mano em seu coração, diga, mi coração é um contenedor para a palavra de meu Deus. Llene essa palavra com tu coração com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Depois, há o lado negativo, que eu pus poucas coisas aqui, porque o texto le põe poucas coisas. Porque eu disse que é mais positivo que negativo. Sim, eu pus 3 coisas aqui que estão no texto. Versículo 5, capítulo 3, versículo 5, diz assim, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Ai! Então, o que tenho que fazer é fazer morrer o terrenal. ¿Sabe por quê? Porque já sou uma nova criatura em mi espírito. Deus é espírito e vive em mi espírito. A vida de Jesus é posta em mi espírito. Pero eu tenho uma alma. ¿Sabe o que é tu alma? É tu razão, é tus emoções, é tus decisões. Então ele diz, haga morrer as coisas de sua alma, para que as coisas do Espírito Santo llenem sua alma. Mira, hermano, se você agarra uma botella aqui como esta, e lá está llena de água, é uma botella de água, está lleníssima de água, hasta a tampa. Como é que vou llenar de vinho? Qual é a primeira coisa que tenho que fazer para llenar? Tenho que poner fora a água. Não é possível. Então, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E você tem que fazer isso em nome de Jesus, meu irmão. A natureza carnal tem que poner fora, tem que fazer morrer a fornicação, a impureza, as paixões desordenadas, os malos desejos, a avarícia, que é idolatria, por coisas por las quales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Eu não puedo ter Jesus, a vida da ressurreição, e viver como um desobediente. Desafortunadamente,
Há muitos hermanos que sim tienen la vida de la resurrección, pero su alma vive como hijo de la desobediencia. E aí sua vida não prospera. E aí uno diz, pero que passa? Não és cristiano? Não disse a Bíblia que és bendecido? Sim, és cristiano, diz que ela vive, pero está vivendo sua vida carnal. Então você tem que fazer morrer lo terrenal de vosotros. Amém? Essa é uma coisa. Terceira coisa, versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Mira o que diz aí. Pero ahora dejad también vosotros todas essas coisas. Dejad essas coisas. Desnude-se de isso. Desvista-se. Despójese. Esta palavra despójese é espanhol? Sim. Muitas vezes eu estou aí confundido com o português e o espanhol. Perdone-me, irmãos. Pero despoje. Despojar é sacar de sobre usted. Saque de sobre usted. E que é que tiene que sacar de sobre usted? Mira o versículo 8. Pero ahora dejad también las otras cosas, ira. Não pode ser uma pessoa irada. Enojado. Uno diz assim, se uno me disse uma coisa, eu digo 10. Grande coisa, vai ao inferno. Enojo, malícia, blasfêmia, palavra desonesta de vuestra boca. Não mintais los unos a los outros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Entenderam? Desnúdese. E a coisa é tremenda, porque é muito mais positiva lo que tenho de lo que as coisas que tenho que deixar, porque se vou cultivando as coisas buenas, vão tomando espaço em minha vida e não sobra espaço para as coisas malas. Amém? Então, se mira, decimos buscar, põe tu mirada, põe tu mesmo aí, Colossenses 3:12, se suporte e se revista, se llene de las coisas de Deus. Assim é que uno vive a vida da ressurreição. Aqui está escrito como vive. Você é ressuscitado, é ressuscitada, tem a vida de Jesus, de la ressurreição em você. Como está vivendo? Qual é tu resposta a isso? Eu não posso responder por você. Puedo sim responder por mim. Quando eu estava orando e escrevendo isso, Deus estava me falando de coisas que todavia tenho que despojar-me, de coisas que tenho que muitas vezes sacar minha mirada de aí. Há uma coisa agora mesmo, irmãos, que temos que urgente sacar a mirada. La tele. Porque você põe na tele aí, CNN, o que seja, que é que está vendo? Mais 5.000 muertos, mais 10.000 muertos. E, irmãos, somos de la vida, não de la muerte. Não contamos os muertos, contamos os vivos. Amém? E aí, está mal, não há máscaras, não há oxígeno, não há... Somos de la fartura, não de la necessidade. Amém? Então, temos que cambiar esta vida e começarmos a viver vida de ressurreição. Amém?